Muito bem, mas é bacana esse show aí, hein? Você gosta do Guns, não, né, Cadu? Não, gosto não. Eu gosto de você, que você responde na lata. Você gosta, Brasil? É bom. Você gosta de Guns N' Roses? Eu gosto da minha época. Não como... Aí, ó. O problema é que o Axl Rose, ele ainda acha que ele é aquele garotinho de 19 anos. Aí não é mais, né? E já não tem aquele pique, nem aquela voz, né? Mas é bacana, faz um som legal. Até o bom na voz. E o principal, meio farofa, né? Que o Axl Rose tá com a minha silhueta, né? Não, você tá muito melhor que ele. Obrigado. Obrigado. É meio farofão, né? Qual é o outro farofão, Cadu? Bon Jovi, né? Bon Jovi. Alô, Alexandre Silva. Eu gosto de coisa muito mais antiga, só que... Não, Cadu gosta de Pavement. Mas ele Qual que você gosta? Sonic Youth. Essa eu não conheço. Conhece e toca ainda. Você tá sendo moderno. Olha aqui, o Galo chegou no Paraguai depois do jogo com o Nacional pela Libertadores. E apesar do empate, ficou um gostinho de derrota, porque aconteceu exatamente no final do segundo tempo. Será que por isso os titulares não queriam muita conversa? Ou que estavam cansados? Enfim, vamos ver a chegada do Galo aí. Paulo Autuori passou sem olhar para a imprensa. Vitor. Dátulo. Fizeram papo. A explicação do empate contra o Nacional do Paraguai ficou para o atacante Fernandinho. Fizemos um grande jogo, poderíamos ter ampliado e definido a partida, não conseguimos. E naquela infelicidade, na interpretação do árbitro muito estranha, acabamos cedendo o empate. O próximo compromisso do Atlético pela Libertadores da América é só na próxima quarta-feira contra o próprio Nacional do Paraguai, jogo da volta aqui no Independência. Domingo agora tem Campeonato Mineiro, partida contra o Boa Esporte, e o técnico Paulo Autuori já adiantou que deve colocar em campo um time alternativo. Chance para quem quer cavar um espaço no time. Mais uma oportunidade, mais uma chance de ouro que nós estamos tendo e que eu vou procurar aproveitar da maneira que eu venho tentando aproveitar mesmo. Realmente a gente pensa no domingo, pelo menos de repente quem for jogar, e aí cada coisa de uma vez. Olha o Guilherme, enquanto o Guilherme falava, a Edmara lamentava, né, por não ter jogado, porque seria muito importante, né, Edmara? Seria uma no substituição jogo contra o Nacional, uma substituição interessante. Exatamente. Talvez o Rosineiro tivesse Edmara, atrás. tudo bem? Boa tarde. O gol no final não teria saído. Não teria saído. Uma enfim, futurologia danada. Totalmente. Teria sido mais ofensivo. Ele poderia ter feito 4 gols no jogo. Poderia ter feito 4 gols, não ter recuado tanto, não é verdade? E todas as outras coisas. É por isso que eles estão chateados, né? Pô, mas não tá sei. bem, gente. Eu não sei que escândalo é esse também, não. O problema maior, sabe o que é? Tem um cara que trabalha em cima, não vou falar o nome dele, que eu não quero expor. Ah, sim. Mas não é o Felipe Junqueira. Não é o Felipe Junqueira. Que fica procurando essas coisinhas, entendeu? Então nós precisamos pensar até na possibilidade de demiti-lo. Olha só, primeiro lugar geral do grupo, está brigando pela primeira posição depois geral do empate da do Grêmio ontem. Depois do empate do Grêmio, é um jogo difícil. Aliás, Nil joga demais, hein? É time difícil, time, muito encardido. Santos Laguna também, bem lembrado. Também perdeu muito gol, né? Perdeu, mas... são os 3 com 7 pontos. Perdeu o meio campo, né? É difícil você jogar com o meio campo, que o Nilson tomou conta do meio campo. E lembrando que o Grêmio tem que jogar lá ainda, né? Então, ô, Brasil, eu preciso da sua opinião. O povo pede através dos tweets, mas antes eu queria que você analisasse o Fernandinho, que falou exatamente sobre essa questão dos critérios, da luta pelo primeiro lugar geral. Veja aí. Não, eu acho que a nossa equipe está muito bem, não perdemos nenhuma, esse é o nosso objetivo. Pontuar, vencer dentro de casa e pontuar fora é sempre muito bem-vindo e muito importante. Acho que a equipe está ciente daquilo que tem que fazer, é muito experiente. Recentemente fomos campeões da Libertadores, eu não estava, quero estar na próxima, na segunda, se Deus quiser, para que a gente possa fazer melhor lá no Mundial. Fazendo moda aí, você viu que ao fundo ali tinha um cara com um corte que nem o do Fernandinho. O Brasil, é importante, Brasil. Querendo ou não, o Santos Laguna está na briga, os dois, pelo critério de desempate, saldo de gols na frente do Atlético, mas 2 partidas em casa faz o Atlético. Vamos pegar com o Grêmio como exemplo, o Grêmio faz 2 fora, uma delas contra exatamente o Nils, né, Brasil? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, grande abraço a todos. O Atlético tem que fazer o dever de casa e ele faz isso muito bem. O torcedor apoiando, jogando junto e entendo que o Atlético daqui para frente tende a crescer. Isso é algo que é uma realidade.
O Atlético já passou por momentos difíceis, tanto na Libertadores em termos de futebol apresentado, não resultado. No Mineiro também, o time agora vai dando corpo, já está mais afinado com o que o Paulo Autuori tem implementado. E o exemplo disso foi o primeiro tempo do jogo da Libertadores. Então acredito muito daqui para frente, com o torcedor apoiando na Arena Independência, o Atlético tem tudo sim para crescer e para ser até o primeiro lugar geral, não tem dúvida. Briga com o Grêmio, a gente tem que lembrar que inclusive o Santos Laguna, se ele for o melhor geral e chegar na final, ele não faz a final dentro de casa, por ser um time da CONCACAF, é um time convidado, é um time mexicano, e fica a final aqui. Eu acho até, jogador, que tinha que parar com esse trem, se tem um campeonato lá, parar com essa história, não, parar de chamar esses caras. E não joga o Mundial também, não joga o Mundial também, aí ficam 30 times e acabou, liquida essa história aí, porque vocês acharam para danada. Mas aqui, ó. Ah, não, claro. E mas lá rola, né? O geral mas também é bom, né, Cadu? O segundo geral do grupo também é bom. Doido, se o Atlético não for, ele pode... Porque daí se eliminou o primeiro, você... Exatamente. Se for o Santos Laguna, a gente tem que considerar que o Atlético, ainda assim, seguiria definindo em casa. Sim. Agora, por que nós estamos citando o Atlético? Primeiro, que o assunto é o Atlético, que é a chegada do time, mas principalmente porque ele faz, na teoria... Os 2 jogos em casa que o Atlético faz, na teoria, são 2 jogos mais fáceis. 13 pontos, teoricamente. Principalmente o jogo que pode complicar Grêmio, né? é o do Santa Fé, porque é lá e o Santa Fé vai jogar contra o Atlético necessitando da vitória. Mas, experiente como são os jogadores atleticanos, no desespero do Santa Fé, pode ser que a coisa vire também. Cadu, tem um tweet para você. Põe na tela aí, ô Junk, por favor. O De Thompson, você também lê 200 tweets do De Thompson que a gente já leu aqui. O De Thompson, poxa, a gente já leu 200 seu, mas vou ler mais 201, e mais uns 200 que você mandar, a gente lê também. Vocês acham que o Galo se o Galo jogar no esquema 3-4-3, não seria uma alternativa quando não se tem um lateral esquerdo à disposição? Entende, De Thompson. Eu gostei muito da sua pergunta e por isso eu vou direcioná-la ao grande Cadu. Boa tarde para você, pro De Thompson. Bela Japão, né, Cadu? Muito obrigado. Combina com o seu tênis. A gente que faltou sintonia nisso aí. Olha, esse 3-4-3 foi adotado pelo Cuca algumas vezes durante os jogos. Não era o esquema original do Atlético começar as partidas assim, mas muitas vezes até com o próprio lateral esquerdo ficava o Richarlison ou o Júnior César fazendo um terceiro zagueiro ali e o time saía mais. Eu acho que é um bom esquema para eventualidades. Eu acho que é meio estranho começar o jogo assim, só com 3 homens lá atrás. Prefiro uma linha de 4 na defesa, mesmo sem um lateral esquerdo. Acho que o Atlético pode acertar com o Alex, né? O Emerson, eu te vejo alternativo em algumas questões, em outras altamente conservador. No que tange a esquematização de jogo, você é conservador. Não, de forma alguma. Até porque o Atlético tem N problemas com os zagueiros, né? Como é que vai... Você tem que ter os zagueiros. Como é que você tem esse zagueiro? Eu falo de 3-5-2 aqui, o homem enlouquece, diz que não tem jeito. Não, mas isso é um esquema conservador. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo o seguinte... Não, na verdade, sim, brincadeiras à parte, é claro que depende dos jogadores que você tem. O São Paulo, por exemplo, ganhou tudo com 3-5-2 porque tinha 2 laterais que avançavam muito bem, tinha 3 zagueiros muito bons e não tinha um meia de ligação. Então precisava dos 2 laterais atacando muito porque não tinha um meia de ligação. Você acha arriscado o treinador mudar isso durante o jogo? Não. Ele tem que fazer mas isso. Mas a ousadia falta muito. Poucos fazem não pode ser uma coisa meio de peladeiro, nem inventar um negócio na hora. O Cuca já deixava essa variação pré-treinada. A gente joga no 4-2-3-1, mas pode mudar pro 3-4-3 em algum momento. O Atlético foi inovador por isso, porque ele alternava e é função, né? É o que as pessoas não entendem direito, é exatamente isso. Às vezes você traça determinada coisa, mas é a função do jogador em campo. E isso o time do Atlético tinha muito. E em consideração ao Cadu, isso só é discutido porque ele gosta de discutir isso. A gente está ouvindo o público. Eu acho esse assunto, viu, De Thompson? Esse negócio de 3-4-2-6, 7-4-9-6. Isso pra mim é número de BR, cara, de estrada. E só. Mas enfim, eu não sei nada de futebol. O Cruzeiro enfrenta, daqui a pouco a gente volta pra falar do Galo. Você tá modesto hoje, Gido? Você toca Sonic Kills como ninguém. Peraí, como é que é o negócio? Aí, você citou, parece que eu estava imaginando que fosse pintar alguma coisa do Richarlison. Hoje eu não li nada nas laudas ali, como sempre faço. Mas o Léo Gomes está trazendo uma novidade envolvendo o Richarlison. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro motoboy. Como é o nome do motoboy?
o TT, o melhor motoboy de Contagem. O Léo Gomes, quando precisa do TT, o TT sempre chega na hora certa e no momento exato. Ô, TT, um abraço pra você, grande TT. O melhor motoboy lá de Contagem. Olha aqui, daqui a pouco a gente volta para falar do Galo e tem notícia sobre o Richarlison, hein? Então o Cruzeiro enfrenta o Tombense pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro, mas o assunto na toca segue só na Libertadores. Roda aí. Apenas 3 pontos em 9 disputados na Libertadores. Não tem jeito, o fraco desempenho na competição continua sendo assunto na Toca da Raposa. Foi até motivo de reunião entre jogadores e direção do clube. Tive uma conversa rápida com o Alexandre, ele disse que a confiança continua. Por que o atual campeão brasileiro, candidato à conquista da Libertadores, teve um início tão irregular? Porque o time não está conseguindo bons resultados fora de casa no torneio? É o que a gente está procurando também. Acho que não tem uma explicação. Acontece. Já ouvi muito torcedores falando uma coisa, a imprensa falando outras, mas não tem um ponto certo, não tem um ponto exato do que está acontecendo. Se na Libertadores a situação não é das melhores, no Campeonato Mineiro o Cruzeiro está tranquilo. A liderança da primeira fase já está garantida e o jogo contra o Tombense neste domingo serve apenas para cumprir tabela. Por isso, o técnico Marcelo Oliveira deve escalar o chamado time alternativo. Chance para Lucas Silva mostrar serviço e tentar recuperar a titularidade. Oportunidade para Samúdio entrar em campo. E quando a gente fala do paraguaio, a Libertadores volta a ser assunto. O lateral é especialista no torneio. Preste atenção nas palavras. Só de uma forma. Quando toque Libertadores, quinta-feira, Mineirão, tem que salir buscar os 3 pontos. Jugando mal, mais ou menos, ou jogando bonito. Libertadores não te dá tempo de pensar, de trabalhar, não. Tem que ganhar, como seja, tem que ganhar. Sendo malo, com cara bonito, com cara feia, tem que ganhar. Libertadores tem que ganhar como seja. Sabemos o que temos que fazer e com certeza Cruzeiro vai estar oitavo de final. Com certeza. Um paraguaio cheio de certezas, louco para ajudar em campo. Por enquanto, ele tenta ajudar nas palavras, na motivação. Jogador com técnica, se é que é isso que falou recém. Jogador com técnica, que não tem técnica, el que tem que correr, tem que correr, el que tem que fazer gol, tem que fazer gol, el que tem que defender, tem que defender. Se é necessário tirar uma bola em tribuna, tem que fazer, não tem que ter medo de que torcida, não, quando tem que reventar pelota, tem que reventar, com tal de sacar os 3 pontos. Com segurança que estamos mentalizados e sabemos o momento que estamos agora. O Samúdio é impressionante o quanto o Samúdio é consciente nas declarações. Falou evidentemente que passa também por uma questão de experiência, principalmente em Libertadores. 6 Libertadores e tal, o cara tem equilíbrio para falar, principalmente de Libertadores, pela experiência. Agora, eu, nos últimos tempos, poucas vezes notei a torcida cruzeirense tão ávida por uma estreia. Porque a torcida questiona muito o trabalho do Egídio, parte dela. E até a sombra, né? Você tem a concorrência no setor, coisa que hoje não tem. Você acha que o Egídio entra e não sai, Brasil? Olha, aliás, o Samúdio? O Egídio vinha jogando muito bem, nessa última partida ele errou muito, mas o Samúdio está aí e entra numa briga pela experiência que ele tem. O que vai acontecer, que vai ser determinante, é isso aí que a gente está vendo, é o treinamento. Ali vai ser a base para o Marcelo falar, ele deu encaixe, ele entendeu o que eu quero, aí sim. Mas eu entendo também que o Samúdio está na briga. Mas quando será dada essa chance ao Samúdio, né? Agora ele está. Agora, esse fim de semana. Não, mas aí é o. Mas até pra gente ver o cara. Mas a gente precisa ver o Samúdio sentindo a situação dele em termos de Libertadores. O que trouxe o Samúdio para cá? Bem agora. Mas é um caminho. O primeiro passo é agora. Mas não adianta, porque o momento do Cruzeiro em termos de Libertadores é um momento ali, você está no limite.
Né? Então, será que o Marcelo vai arriscar de trocar? Mas ele tem também, que arriscar. Você vê ele fisicamente, por exemplo, num jogo desse, vai te balizar para você virar e falar, não, ele correspondeu fisicamente, primeiro passo, porque ele está voltando de um problema de contusão, aí sim eu posso avaliar e jogar nesses jogos tão decisivos que o Cruzeiro tem, eu não sei se o Marcelo vai arriscar de colocar o Samúdio nesse momento. Cadu, o que você acha que o risco, o Marcelo deve correr esse risco, mudar agora? Vai depender da estreia do Samúdio ou já muda de uma vez? Aliás, deixa eu ver o Twitter aí, porque aí o Cadu já comenta o Twitter também. Daniel Souza, quais alterações vocês fariam no time do Cruzeiro para o jogo contra o Defensor? Começa com você, Cadu Doné. Para mim, só é a entrada do Lucas Silva no lugar do Rodrigo Souza, na verdade, porque eu nem teria tirado o Lucas Silva em primeiro lugar. Para mim, seria a única... Garantido. Já é anunciada, mas seria a minha única mudança. Eu acho que essa história do Samúdio e do Egídio, eles vão brigar ali cabeça a cabeça por como posição. mais que Ceará, né, Cadu? Eu acho assim, eu acho que quando o time perde, a expectativa muito grande pela Libertadores, isso com qualquer torcida, tá, gente? É prática no futebol. Às vezes as pessoas buscam uma explicação, assim, talvez mais objetiva, mais palpável, aí busca culpar um jogador de forma exagerada. O Lucas Silva, o Egídio, não foi bem no jogo, mas assim... Ele foi bem outro. Tava bem antes, foi bem no ano passado. Ele não pode sinceramente, os erros que ele cometeu. É um caso mais ou menos... O problema é prender casos recorrentes. Segurar a bola demais, aí vem alguém... Não estou falando que é o mesmo nível de jogador, mas a situação dele com a torcida do Cruzeiro lembra a situação do Marcos Rocha com a torcida do Atlético. Dois laterais que avançam muito, que têm habilidade, que às vezes pecam em alguns lances que chamam muito atenção. Porque quando o jogador erra um passe muito assintoso, como o Egídio no clássico do ano passado, ou não faz uma falta ali, tenta brincar e perde a bola, isso chama muita atenção. É um tipo de erro que fica mais latente assim para a torcida. Um no primeiro, outro no segundo. Aí eu acho que nos dois casos há uma certa injustiça. Só que você falou do Egídio. Que eles compensam pelo talento, pela qualidade no ataque. Comparando com o Marcos Rocha, num período em que o Marcos Rocha era mais questionado. Porque o Egídio não pode cometer quase nada. Esse tipo de erro, porque ali teve uma responsabilidade no gol. Ele não pode ficar nessa de prender a bola e esperar o cara chegar numa Libertadores. Isso não pode. Eu também acho. Ele errou. Sabe o que eu penso? Brasil, Edmar, Cadu, amigo de casa. Eu acho que o Egídio, às vezes, ele abusa demais de habilidade e da forma de bater na bola. Ele corre alguns riscos desnecessários. O Ramalho disse isso aqui, inclusive. Né? Eu acho interessante ele virar a bola. Se é uma facilidade que ele tem de bater de trivela na bola, é excepcional. Mas, às vezes, o Ramalho disse isso aqui. Às vezes você faz uma virada na cara do atacante, que é desnecessário. Você tem um jogador de lado para tocar, você tem às vezes um Dagoberto pedindo a bola numa extrema esquerda ali ao lado dele. Ele vai mais e aí ele quer, acabou. Não pode inventar demais. E ele chama atenção também, tanto no caso do Marcos Rocha quanto do Egídio, porque eles são equipes que usam demais essas laterais, muitos lados de campo. Quando você tem o time que traz o jogo mais para o meio, você sente menos esse tipo de situação. Né? O cara tem que ser um cara consciente naquele momento. E o Marcos Rocha foi criticado muitas vezes porque ele estava fazendo isso. Eu entendo, puxando muito. Eu entendo a característica de alguns laterais de afunilarem. Tem lateral que pega a bola, corre para o meio. Mas, tradicionalmente, eles se dão muito bem quando eles jogam aberto. Eu não sei porque eles fazem o contrário. Que é o jeito do Atlético e do Cruzeiro. Deixa eu chamar o Lucas Silva para falar também. Deixa eu ouvir o Lucas Silva. Aliás, confirmou que ontem a diretoria se reuniu com os jogadores da Toca 2, não é? E garantiu que as notícias de atraso de salários não estão influenciando no rendimento do time. Veja aí. Especulação apenas. Acho que estão querendo conturbar um ambiente de trabalho muito bom. Um lugar maravilhoso para se jogar, para se conviver. E estão querendo trazer coisas externas para coisas internas aqui dentro do clube. E que isso tem que ficar bem claro somente para jogador e diretoria. Mas que está tudo certo, está tudo resolvido. Até porque se tivesse alguma coisa fora do lugar, a gente já tinha comunicado antes. Muito bem. O garoto se saiu muito bem, colocou um pano quente em cima desse assunto aí e tal. A diretoria foi, o acordo está feito. Da diretoria, então, viu? Por favor, Júnior Brasil, naquela câmera ali para aquela câmera, eu e o Edmar tivemos a oportunidade, não em videoconferência, mas a gente falou hoje com o Alexandre Matos e a gente foi falar...
Não, também não foi FaceTime, não, mas foi uma conversa sobre vários temas. Ele virou e falou, realmente, teve aí 3 dias, 4 dias de atraso de salário, já foi pago. Com relação à premiação, ele disse o seguinte, a maior parte foi paga. E o que foi acordado com os jogadores tem um prazo para ser finalizado, está dentro do prazo. Não está havendo esse atraso. Posteriormente, então, né? É bom deixar claro tranquilo, isso. não tem problema quanto a esse atraso, e o salário já foi pago. A Dimara vai falar de outra coisa, eu vou falar uma outra. Indaguei para ele sobre o Júlio Batista, porque ela falou, tem um ponto que eu quero falar, você não fala não, mas o Júlio Batista, eu quero dizer... ela falou, bem combinado, hein? hein? Você vê, mas o Júlio Batista, ele disse o seguinte, eu prefiro ter um jogador que, num certo sentido, ele não está acomodado, e acomodado... O Júlio Batista disse isso, não. Sobre o Júlio Batista... O Alexandre falou isso. Ele falou, eu prefiro ter um jogador que não está acomodado, como, por exemplo, a gente tem casos aí, não vamos longe não, Farias. O jogador tá bom, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Malandro. Não, você vai treinar. Tá bom. Não, você vai... Não, tá legal, nada. E o Júlio Batista falou, ele quer jogar. Eu quero um jogador assim que tá com esse tipo de perfil, com esse tipo de vontade. Agora, a grande notícia tá com a Dimara. A grande notícia, Dimara. Né? Agora você se vira e deu uma grande notícia. Minha parte o anúncio foi feito. Mas eu não sei o que é. Ela é uma cara de pau, vou lembrar. O Alexandre virou e falou, agora outra coisa é o seguinte, a gente buscar uma grande mobilização, da mesma forma com o Atlético, com o Cruzeiro, para que o torcedor esquecer um pouco esse pessimismo que está aí. Teve, sempre falou. Você ficou com vergonha. Você tá louco? Então, é acreditar, torcedor apoiar, porque é uma grande mobilização para que o Cruzeiro possa obter as vitórias nesses jogos dentro de casa. Lotar o Mineirão é importante. Da mesma forma, do outro lado, o Atlético fazer isso também. Mas que haja uma mobilização e o torcedor vá para apoiar, como já fez em tantas outras oportunidades. Agora é o momento daquela história, aquela hashtag que a gente já ouviu tanto falar. Fechado com o Cruzeiro. Agora, eu entendo que o Alexandre não precisava nem lembrar a torcida de apoiar, de ir para o estádio. Isso é uma coisa natural, né? Principalmente por causa de... Você acha que o Farias tem o melhor emprego do mundo? O Farias tem... O cara da ilha. O Farias tem melhor emprego. Antes eu achava que era o Murtosa. Que não tem pressão, ele tá sempre ali viajando, só hotel bom, restaurante chique, ganhando bem pra caramba. Mas você aguenta leva um pouco da fama. Deixa eu chamar o Twitter aí, por gentileza. Vamos ver o Twitter aí, mais um. Falei que hoje a gente ia bater todos os recordes. O Lucas Castro está dizendo, o Marcelo ainda sente pressão em jogos mais decisivos. O que vocês acham dele em jogos com pressão? Eu entendi a pergunta. Marcelo? Vamos pegar o Flamengo, Marcelo Oliveira. Não é o Vamos pegar aqui a Copa do Brasil contra o Flamengo. A Copa do Brasil contra o Flamengo e agora nesses jogos de Copa Libertadores. Por gentileza, Dimara. Não, eu acho que o Marcelo Oliveira ele já é um treinador para a gente entender, com bastante experiência. Ele leva esse grupo, a gente elogiou aqui várias vezes a conduta que ele tem com esse grupo do Cruzeiro, que não é uma situação fácil, são perfis de jogadores completamente diferentes, essa própria história do Júlio Batista, né, a cobrança de quem está de fora e quer entrar, as possibilidades que ele tem, os jogadores que todo mundo quer ver. Por exemplo, esse time do Cruzeiro que vai jogar, chama a atenção esse que vai jogar pelo Mineiro. Você tem o Mike, você tem o Samu, então são todos esses jogadores... Tanto da torcida, chama a atenção que eu digo. A torcida do Cruzeiro vai ver só o Samudio em campo. Não, mas chama a atenção. Não, gente, mas aqui, o Mike também é um jogador que todo mundo pede no time. Então, são jogadores. Você administrar esse tipo de grupo não é uma situação fácil. Eu não acho que é esse tipo de pressão que prejudica o Marcelo, não acho que é isso. Já disse que ele errou aqui, acho que ele errou no último jogo, mas acho que ele tentou acertar também. Eu entendi o que ele queria fazer, mas não deu certo. Claro, E acho que ele é mais bacana quando ele assume a volta do Lucas Silva. Ou seja, eu errei. Isso só pode ser dado a jogador. O resultado não deu certo. Claro. O que ele tentou fazer foi certo. Era entendível. Era algo que eu não vejo como erro, só com o resultado. Das operações? Eu não acho certo, tirou o Lucas Silva. Ele errou, Não. Eu tô falando quando ele tirou o Lucas Silva, colocou o Nilton e o Rodrigo Souza. Mas a explicação dele existiu, né? Naquele jogo, nós falamos isso aqui, dava para entender tranquilamente a intenção dele, de dar mais poder de marcação para os volantes pro meio. Liberar a frente. Só que não deu certo. Não deu certo. Poderia ter dado certo, mas não deu. Mas você sabe por que ele fez isso? O Lucas Silva também é volante, o Lucas Silva também marca. Mas, cara, só porque ele é mais magrinho, então dá a impressão que ele não é. O estilo de marcação e dos o outro dois... Não, o Lucas Silva, você sabe muito bem. Não faz de bobo, não, ele sai pra frente. Sim, mas agora, também os outros dois, eles marcam muito mais. Eu não estou dizendo que o Marcelo Oliveira seja um sujeito leviano, nada disso.
Mas que o Júnior Brasil andou influenciando muito a cabeça do Marcelo Oliveira, é óbvio que sim. O Júnior Brasil falou tanto do Rodrigo Souza aqui, que o Marcelo falou, você quer saber? Por Skype, inclusive, também, videoconferência. E aí, a gente viu que realmente o Lucas Silva não pode ficar fora desse time. Eu vou pro intervalo rápido, 2 minutinhos só. Na volta, notícias de Richarlison. E notícias bombásticas. Dentro de 2 minutos a gente volta com os donos da bola aqui na tela da Band. Você não mexa na televisão, não toque no seu controle remoto, que surpresas rolam durante o intervalo. Veja aí. Os donos da bola. Oferecimento Eurosports, a marca dos campeões. Acesse nossa loja virtual www